Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Estamos no capítulo 6 de Apocalipse, falando sobre um livro, e nesse livro que foi aberto e tem 7 selos. Até agora já foram abertos 3 e hoje é a abertura do 4º selo, Alfredo. Olha. Primeiro selo, cavalo branco. Segundo selo, cavalo vermelho. Terceiro selo, cavalo preto. O que significa o cavalo branco, o cavalo vermelho e o cavalo preto? Assiste os nossos últimos episódios que você vai ter a oportunidade de saber quem são esses cavalos. E hoje, esse cavalo, Alfredo, depois você vai explicar, né? Que você que está lendo a Bíblia aí, ó, no capítulo 6, versículo 7, fala-se cavalo amarelo, tá? Mas aqui nós botamos um cavalo verde. Alfredo vai explicar um pouquinho sobre essa colocação sobre a cor desse cavalo, tá bom? Mais uma vez, estamos aí juntos, né? Facebook, Instagram, e estamos no YouTube, 8 horas da noite, horário dos Estados Unidos, 9 horas da noite, horário do Brasil, tá? RadioWeb.com. Estamos aí também com o nosso devocional, né? Presente diário que nos foi cedido pela Rádio Transmundial. Estamos aí todo dia com o devocional, Alfredo. Que maravilha, tá muito bom, viu? E ó, gente, não é por nada não, mas agradecemos aqui a presença do Alfredo mais uma vez, professor Alfredo. Um dia desse uma pessoa deixa um comentário e diz, doutor Alfredo. Aí, doutor Alfredo, então a palavra é contigo aí no 4º selo. Você já viu falar, certo? Você já viu falar que a morte vem a cavalo, Alfredo? Já viu esse? O castigo vem a cavalo, né? O castigo vem a cavalo, né? E por aí vai, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Exato. E por aí vai, né? Como é que outra também que fala a respeito de cavalo, né? Cavalo dado não se olha os dentes. E por aí vai a cavalo. E aqui a morte tá vindo a cavalo. O negócio aqui. Alfredo, eu tô pensando que a situação aqui vai melhorar e a coisa tá ficando cada vez mais... Pior, né? Colorida. Fala aí pra nós, Alfredo. Então vamos lá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que estão nos ouvindo, que têm nos acompanhado. Nós vamos continuar então hoje, no capítulo 6 do livro de Apocalipse, no versículo 7, não é? Sim. Mas antes disso, nós temos falado aqui sobre essa questão, né? Israel, nações, igreja. Nós vamos, antes de entrar lá, nós vamos lá para o livro de Ezequiel. Sim. No capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 33, porque às vezes muitas pessoas podem olhar e dizer assim, mas de onde você tirou isso? Que Deus vai julgar Israel, né? Ezequiel. Que Deus Ezequiel foi um profeta, rapaz. Quase todo profeta, se eu falar muito pouco de profetas casados, né? Mas Ezequiel se casou e perdeu a esposa dele. A esposa dele faleceu, né? Durante a história, né? O Ezequiel é o homem lá da profecia do Vale de Ossos Secos, né? A profecia também das águas purificadoras, coisa tremenda, né? Mas... Olha que coisa interessante, quando se fala ali do Vale dos Ossos Secos, não é? Sim, olha só. Ixi. Deus está falando justamente dessa nação de Israel que vai passar por tudo isso e ele vai trazer a nação de volta. Lembra que nós falamos que em 1948 Israel voltou a viver? Olha só. Estava um Vale de Ossos Secos mortos. Chega a arrepiar aqui agora, uau! Não é? Então Deus fala, pode estar morto, mas os dons de Deus são irrevogáveis, eu trago de volta o meu povo. Né? Sim. Então aqui você vai ver aqui. Ezequiel capítulo 20. No versículo 33. Olha o que diz assim. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. Deus está dizendo, eu vou reinar sobre vocês. Meu amigo. Não é? Uhum. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. Deus fez isso por várias vezes. Né? Okay. Ele traz Israel da Babilônia, ele traz Israel dos povos, ele traz Israel de novo em 1948. E o pessoal não se emenda, né, gente? Olha só. Uhum. Aí ele diz assim, levar-vos-ei ao deserto dos povos das nações. E ali entrarei em juízo convosco, cara a cara. Convosco. Cara a cara.
Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. E agora? Pronto, meu amigo. Olha aqui, ó. Guerra, falta de comida, tá? E agora? E agora vamos entrar no sétimo selo. Ou no sétimo selo, no quarto selo. Então, nós vamos falar também sobre o que as profecias onde Deus se refere sobre a punição das nações, dos gentios, o como Deus vai puni-los por todos os seus pecados, Sim. por todos os seus blasfêmias contra Deus, por tudo o que fazem. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui o selo sendo aberto, estamos vendo a punição de Deus chegando. Muitas vezes nós ficamos revoltados quando assistimos, às vezes, algum jornal, algum noticiário com as injustiças feitas neste mundo, não é? Aquilo traz indignação, né? Muitas vezes, por um exemplo, quando uma pessoa ela assim, sem nenhuma dor de consciência, né? Nós falamos a semana passada, no episódio passado, sobre as pessoas que têm um cuidado muito grande por certas coisas, como uma árvore, um ovo de um passarinho. Sim. E de repente chegam assim, sem nenhum peso na consciência, e diz: não, eu sou a favor do aborto. Ah, tá, ok. Eu sou a favor de que se mate uma criança inocente no ventre de sua mãe, sem ela ter o direito de dizer ai. Sim. Não é? E muitas vezes nós ficamos indignados com isso. Sim. Não é? Nós ficamos indignados, e a indignação é próprio daquele que tem consciência. Não é? Quando nós vemos as injustiças feitas ao ser humano, crimes não punidos, coisas terríveis acontecendo, blasfêmias contra Deus, pessoas que rasgam Bíblias, pessoas que queimam Bíblias, pessoas que blasfemam do nome do Senhor, e nós dizemos: até quando vai isso? Okay. Até começar o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Ai, meu Deus, ai, negócio. É porque o que eu tô vendo aqui, o negócio cada vez tá ficando mais difícil aqui, Alfredo. Sim, sim. Então você vê aqui no versículo 7 do capítulo 6, depois que nós vimos a falsa paz, a quebra da paz, a guerra, a fome. Aí no versículo 7 ele diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, que dizia: vai. São 4 ser viventes. Cada um deles... Os 4 cavalos, hein? 4 e 4. Né? E veja que numa das profecias que nós lemos lá no livro de Zacarias, são dos 4 ventos que estão do céu. Sai de Deus, vem do trono de Deus, porque são justiças, são julgamento que vem do trono de Deus. Então ele diz: vem, ou vai, né? Olhei e vi um cavalo amarelo. Ok, amarelo, mas que tá verde aqui, verde e amarelo, cor do Brasil. Sim. Em muitas versões está amarelo, né? No original, no grego, e em algumas versões está esverdeado. Ah, ok. Mais ou menos a cor dessa minha camisa, assim. Sim. E nós vamos entender o porquê que esse cavalo é dessa cor meio esverdeada. Né? Aqui traz amarelo, mas a cor certa seria uma cor meio esverdeada. E ele diz assim: o seu cavaleiro chamava-se Morte. Eita, lembra daquele... Olha o... Lembra a foto da morte, né, que vem com uma foice? A foice. E o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Bom, 4ª parte, 25%. Então, primeiro, o nome dele chamava-se Morte, porque um corpo, quando está em putrefação, está em decomposição, a cor dele é justamente essa. Ele fica meio esverdeado, ele vai ficando meio roxo, meio esverdeado, uma cor de morte. Ok. Não é? Então, o cavaleiro que estava sentado neste cavalo esverdeado tinha a cor e tinha o nome que se chamava Morte. Eita, 25%. Ele diz assim, ó: e o inferno o seguia. Agora, porque que diz que ele era Morte, que o nome dele chamava Morte, e o inferno seguia ele. Meu Deus.
esta morte, esse cavaleiro que vem, ele virá. Esses tipos de morte irão acontecer. Você veja que não é morte para salvo, é para quem vai para o inferno. Eita, aí é pesado. Então, nós sabemos que, né, nesse período de tribulação, muitas pessoas vão morrer. Muitas vão morrer por causa do nome de Cristo. Nós vamos ver mais para frente que quando, aqui no capítulo 6 ainda, depois no capítulo 7, né, nós vamos ver que debaixo do trono de Deus haviam mártires. E pergunta, de onde vieram esses que estão vestidos de branco, que tinham palmas na mão e que diziam, Senhor, até quando o Senhor não vai vingar, olha, a nossa morte e dos nossos irmãos? E diz assim, olha, aguarde. Né, foram dados vestes brancas e tal, e diz assim, aguarde até que se cumpra o número daqueles que estão predestinados, que estão destinados, que estão apontados para serem mortos também como mártires. Essa morte, então, não são para os mártires, porque o inferno segue esse cavaleiro. O nome dele é morte e o inferno segue ele. Esse vem para matar todos que vão para o inferno. Uau, rapaz. E aqui diz, né, seguir-lhes o inferno. Foi-lhe dado o poder sobre a quarta parte da terra. Se nós temos 8 bilhões hoje, seria no caso 2 bilhões. Só nessa leva aqui. 2 bilhões de pessoas mortas. Então você vê que a população da Terra foi crescendo muito. Na década de 80, acho que... na década de 30, acho que era 1 bilhão. Na década de 70, de 60, foi crescendo. E hoje são quase 8 bilhões, né, de pessoas. Então, serão 2 bilhões de pessoas mortas. É um morticínio. E tá aqui, né, ó. Espada e fome é o que tá escrito no segundo e no terceiro selo. E no terceiro selo. Então, ó, foi-lhe dado a parte sobre a quarta parte da terra para matar com a espada. Guerra, porque aqui a espada é um símbolo de instrumento de guerra. Sim. Espada. Com a fome, que nós vimos na semana passada, que a guerra causa fome. Com a peste. Então, tem-se dito, as pessoas, alguns especialistas estão preocupados com uma coisa que dizem o seguinte: o muito uso de antibióticos, sim, que se é usado no mundo hoje, que é uma maravilha, antibiótico é uma maravilha, que antigamente muitas pessoas morriam porque não tinham antibiótico, morriam por causa de muita coisa. Mas alguns dizem, né, que pelo muito uso de antibióticos, muitas bactérias estão criando resistência. Ok. E os antibióticos já não fazem mais efeito. Né? Então, você veja que... São as doenças autoimunes. E muitas coisas estão acontecendo, né? Então, muitas pestes... Então, diz, com fome e peste. Peste é uma outra coisa que entra, que a fome causa peste. Uma pessoa desnutrida, uma pessoa que está sem comer direito, uma pessoa que está em situação de guerra. Isso pode ver que em toda a história da humanidade, quando havia guerra, fome, vinha peste também. Exatamente, porque quando tem, por exemplo, quando houve o tsunami lá na Indonésia, que foram mais de 220 mil mortos, né? Uma das coisas que aconteceram muito depois foram as mortes por causa das pestes que surgiram depois da morte, dessas pessoas, da putrefação, do não cuidado, porque aqui nós não estamos falando aqui nós estamos falando de 2 bilhões. E veja que nós tivemos, por esses tempos agora, a pandemia. Estava tendo problema para sepultar pessoas. Okay? Era muita gente morrendo, problema para sepultar e aquele negócio. E nós sabemos o que é um problema desse. Aí quantas pessoas morreram mais ou menos na pandemia? Né? Não chega a 1 bilhão, a meio bilhão. Né? Imagine 2 bilhões de pessoas mortas na correria. O que será essa peste que irá trazer sobre o mundo, sobre aqueles que estiverem aqui? E aí, depois ele diz também, e com as feras da terra. Que feras são essas, meu Deus? Você veja que, voltando novamente, é importante, irmão, nós cuidarmos dos animais e não destruir. Mas quando há uma proibição de se matar um animal para comer e esse animal começa a se proliferar, sim, você vai ter problema com eles. Porque se o homem foi dado o poder para controlar essas coisas, e é o homem quem controla. Então,
do modo como estão indo, há lugares hoje onde não havia... Alguns tipos, né? Alguns tipos de... Por um exemplo, esses dias atrás eu estava indo trabalhar e eu dei de cara com um urso. Sim. Eu quase atropelo o urso. E aqui nós temos ursos pretos, mas você dá de cara com um bicho daquele tamanho, sim, você assusta. Um pouco mais para cima tem os ursos marrons. No Canadá, existe uma lei que você não pode trancar o teu carro, porque a população de urso cresceu muito. Então, se alguém tiver de cara com um, ele tem que entrar no primeiro carro. E o carro não pode estar trancado. O carro não pode estar trancado, não é? Em algumas cidades do Canadá, você não pode trancar o carro. Então, esse crescimento de animais tem crescido muito. E com todas essas coisas acontecendo, guerras, peste, fome, esses animais ficam com medo. Sim. E esse medo traz uma reação. E essa reação é o ataque. Uhum. Então, está faltando comida para o ser humano, como é que vai alimentar os animais? Sim. Nós vemos hoje, há vários zoológicos no mundo, onde se tem muita comida para alimentar os animais do zoológico. Sim, imagine faltando comida. Uhum. Para onde esses animais irão? Né? Imagine não tendo o que comer, o que farão esses animais e eles se reproduzindo sem parar? Não é? Essas feras que estão na terra, que esse cavaleiro esverdeado sai, sim, vai ser dado o poder de matar com a quarta 2 bilhões de pessoas com espada, ou seja, guerra, né? Fome, peste e estas feras. Uau. Que irão invadir cidades, irão invadir lugares. Então esse é o cavalo da morte. Esse é o cavalo da morte. E essa morte, voltando... É a morte física e a morte... Essa morte é para quem não é salvo. Uhum. Porque tá o inferno aqui, tá junto, né? Porque se fosse só morte física, tava ok, né? Tava ok, que eu digo no modo de exato, dizer, né? Mas quando fala aqui, né, inferno junto aqui, né? Exato, porque, como nós dissemos, haverá morte de pessoas que irão para o céu. Os mártires. Sim. Então, quando o anticristo impor, nós vamos falar isso um pouco mais para frente, quando estivermos falando sobre a marca que ele vai pôr sobre as pessoas e que ninguém comprava e nem vendia se não tivesse a marca do anticristo, e todo aquele que não adorar a besta, que não adorar o falso profeta, será morto, né, será perseguido e morto. Então, esses mártires que vêm da tribulação, esses morrem, mas não vão para o inferno, esses vão para junto de Deus. Agora, esses daqui são pessoas que irão para o inferno, além de serem mortas por peste, além de serem mortas por guerra, serem mortas fome, por peste e por animais, ainda elas irão para o inferno. Isso é preparado justamente, aí nós vemos o que é juízo de Deus, porque juízo de Deus é diferente de correção de Deus. Exato. Jesus Cristo, ele diz assim, olha, eu repreendo aquele que eu amo e eu castigo a todo aquele que eu tenho por filho. Uhum. Isto é uma coisa. O apóstolo Paulo, ele diz assim, irmãos, se vocês estão debaixo da disciplina de Deus, alegrem-se. Alegrem-se. Porque vocês são filhos, vocês não são bastardos. A disciplina de Deus, ela não vai te causar a morte ou o inferno. Uhum. Então, correção. É a correção. É como um pai, como a Bíblia fala, corrija teu filho, mas não levante a mão para o matar, corrija ele como um pai corrige o filho. Então, Deus nos corrige como um pai corrige o filho. O pai não mata o filho, o pai não quer o mal do filho. E o apóstolo Paulo fala, toda correção em princípio não é boa para nós achamos mal, mas depois quando crescemos dizemos, puxa vida, como meu pai foi bom que me corrigiu. Ele corrigiu, ele não houve juízo. Descarregou a ira sobre você. E aqui... É uma diferença quando o pai chega irado em casa e descarrega a ira dele no seu filho. Há um espancamento. E aí é que é onde entra a questão da violência doméstica. Sim. Né, que o pai... Não, a correção de Deus ela é diferente. Ele corrige com amor. Aqui não é correção. Aqui não é com amor. Aqui não é correção mais. Que já não é correção, já é juízo. Né? Então, esse juízo aqui não entra amor. Aqui entra a ira de Deus sobre todo pecador. A ira merecida. Okay. Irmãos, todos nós merecemos a ira de Deus porque somos pecadores. Todos Mas nós. Tem um detalhe. Né? Porém, a graça de Cristo foi quem nos salvou. A graça de Cristo foi quem nos transformou. O apóstolo Paulo fala que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Amém. Não é? Que bom. Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores da graça divina de Deus, ele diz, a graça que não te transforma, não te salva. Uau.
Não é? Então é a graça de Deus que nos transforma, que nos faz ser quem somos. Paulo fala, olha, irmãos, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Cristo, mas pela graça de Deus eu sou quem sou, Deus me transformou. Que bom. É a graça que me transformou. Então, é essa graça. Mas essas pessoas aqui, lembra que nós falamos? Deixaram passar o tempo da graça em que o evangelho prega. Esse tempo de agora. O tempo é agora, o dia é hoje. Deixaram passar o tempo da graça, deram as costas para Deus e preferiram o mundo. E o mundo vai lhes dar o anticristo. Tá aqui. E o anticristo vai lhes dar todas essas coisas. Uau. Mas se vocês pensam que terminou, não, nós estamos no 4º selo, ainda tem mais 3 ainda. Tá? Tem mais 3 selos e quando entrar no próximo capítulo, nós vamos falar sobre o 5º selo, começa uma linguagem diferente. Todos esses 4 selos aqui, que foram feitos agora, são só 2 versículos por cada assunto. Capítulo, né, no cavalo branco, no vermelho, tá? No preto e no verde. Então, só 2 versículos. Aí, quando entrar a partir do 5º selo, vai mudar totalmente, né, Alfredo, da temática, né? Tanto o 4º, ou melhor, tanto o 5º selo como o 6º selo vai ser bem diferente, tá? Inclusive, no nosso próximo episódio, nós vamos fazer uma demonstração aqui, Alfredo, tá? Sobre dos selos, como a gente faz um selo, né? Como a gente sela, né? Como a gente deixa a marca. Vou fazer um negócio bem legal aqui. Que bom. Tá? Você que tem curiosidade de saber, nós já estamos com todos os apetrechos aqui para fazer um negócio bem legal e para você estar conosco aqui acompanhando. E hoje você teve a oportunidade de ouvir sobre 4º selo. Não perca o próximo episódio, o 5º selo. Muito interessante, vale a pena você seguir essa sequência, que tem muita coisa muito interessante aí para aprender. E a nossa consideração final pelo Mestre Alfredo, e depois eu vou dando tchau para vocês. Ei, diga lá, Alfredo. Então, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, né? Nós que somos filhos de Deus, nós sofremos, ou não sofremos, nós passamos pela correção de Deus. Está escrito, é tribulação, né, Alfredo? Mas não passamos pelo juízo de Deus. Ok. Né? Nem pela ira de Deus, que será derramada sobre toda a terra. Então, esse aqui é chamado de tempo, nas profecias, ela é chamado de tempo de angústia de Jacó. Jacó é Israel. Okay. É muita angústia que vão passar. E tempo de ira de Deus sobre as nações. Ok, Alfredo. Ok? Beleza. Então, para nós que somos povo de Deus, como diz o apóstolo Paulo, Deus nos corrige para que não nos percamos, porque Ele nos ama. Essa é a graça de Deus que nos conduz até o fim, como diz o apóstolo Paulo. Aquele que começou a boa obra em vós, Ele vai terminar até o fim, vai guardar vocês para apresentar vocês irrepreensíveis diante do Pai que está no céu. É isso aí. E quando a gente fala igreja, né, as pessoas tendem a diminuir a igreja a um edifício, né? A um prédio. Não é isso que nós estamos falando, tá? A igreja é um conjunto, é um corpo de pessoas que olham para a mesma direção. Se você ainda não é igreja, se não faz parte desse corpo, está aí uma grande oportunidade de você tomar a sua decisão e falar, não, né, eu vou entrar nesse corpo, né? E uma coisa que eu tenho a dizer para você também, nesse corpo, todos são diferentes. Todos são diferentes, né? Aqui, ó, nós temos aqui 5 dedos, todos são diferentes. Eu e o Alfredo somos totalmente diferentes. Temos vários membros, todos são diferentes, né? Temos os nossos problemas, temos as nossas situações. Então, se achegue, né, a esse corpo que chama-se igreja, que a igreja tem um local reservado. E com certeza, essa palavra que está sendo aqui escrita, que está sendo passada, não é para essa igreja que foi comprada pelo sangue precioso de Jesus. Ok, Alfredo? Perfeito. Então, tamo junto. Até o próximo episódio, 5º selo, tá? Aguarde aí, tamo junto. Bye, bye. Tchau, tchau.